Olá, buscadores. Estamos começando mais uma live do Clube de Leitura da Editora Teosófica. Esse projeto, né? Então, ele visa fazer lives semanais abordando livros, publicações da Editora Teosófica. Foi inaugurado semana passada com o Igor Câmara, né? Diretor-presidente da Editora Teosófica. Então, ele apresentou o primeiro capítulo desse livrinho, Educação Transformadora, esse livrinho maravilhoso, né, de autoria do Vicente Rauchin Júnior. Bom dia a todos. Estamos juntos, né, quase no mesmo ambiente, dividido por algumas paredes, né, Charles? Estamos trabalhando juntos aqui na editora. Eu estou com muita felicidade, alegria. E hoje, né, como foi divulgado, seria nosso irmão Eduardo Ives fazer essa apresentação desse capítulo. E eu ia, né, estar junto com ele, trocando algumas ideias. Então, ele teve impedimento. Hoje, então, eu vou trazer esse estudo, mas algumas reflexões, né, que o Vic, ele traz em livro. Então, antes de iniciar a fala, entrando no capítulo Entendendo a Natureza Humana, e assim como é intitulado, capítulo 2 do livro, é interessante a gente lembrar que o motivo, né, da gente ter iniciado com esse livro é, então, o desenvolvimento de uma escola teosófica, como Charles disse, aqui no Brasil. Então, para aqueles que estiverem interessados, podem entrar em contato com a Secretaria da Sociedade Teosófica, porque a gente está para iniciar um curso de formação de professores com a metodologia teosófica desenvolvida pelo Vic Rauchin nas Filipinas, na Golden Beach College, e está para ser iniciado no final deste mês com a Érica Chaves, que é uma membro da Sociedade Teosófica na Argentina. Ela esteve nas Filipinas durante alguns meses e aprendeu, né, teve esse tempo todo lá aprendendo, e vai também ser a mentora da nossa escola junto com o Vic, mentora do desenvolvimento. Então, vamos agora entrar nesse capítulo, né? Peço ajuda aí de todos vocês. Charles, vamos fazer, na verdade, mais um bate-papo. Com certeza. Esse capítulo é de uma grande beleza, porque ele aborda, né, a questão da educação, pensando no propósito da educação, com uma pergunta, né? Ele já inicia o capítulo indagando, né, se existe como a gente pensar numa educação, qual que seria o propósito? Será que existe algo que nos une? Será que temos, né, propósitos, né, algum propósito que une a todos os seres humanos? Algo intrínseco? E que aí sim a gente então pode falar na questão da educação. Então eu vou citar aqui o que ele traz no livro. Educamos com um propósito, e esse depende do que entendemos ser o real propósito e significado da vida humana, e por sua vez são colhidos a partir da nossa compreensão da natureza humana. Então a gente pergunta, né? Não serão os propósitos significados subjetivos? O que pode ser verdadeiro para um, pode não ser verdadeiro para o outro. Haverá uma direção? Olha que linda essa pergunta. É assim que ele abre esse capítulo. Haverá uma direção para o crescimento que seja verdadeiro para todos os seres humanos? Independente de preferências, gostos e aversões pessoais? Então, se existe, né, tal direção, então teremos os indícios para o verdadeiro propósito da educação, de educar as crianças. Não é bonito isso? Tá? Quer dizer,
o que será que a gente busca quando falamos em educação? Quando a gente fala em educar as crianças, será que é para que elas sejam melhores no vestibular, para que elas sejam alguém, né? Tenham uma profissão, que sejam bem-sucedidas? Ou será que para todas as pessoas existe um significado que vai para além disso, além para esse tempo, né, esse tempo-espaço, que vai para além desta dimensão temporal, né? Então ele vai estudando, né, isso que é a questão da educação e o porquê da gente educar as crianças. E então Erich Fromm, ele cita aqui, ele fala, né, não podemos falar de uma natureza humana, e se assim for, será que uma natureza objetivamente definível do homem não será a suposição de que seu objetivo seja o mesmo que o de todos os seres vivos, isto é, seu mais perfeito funcionamento e a mais plena realização de suas potencialidades? Não é bonito isso? Então, ele vai começar a investigar, então, o que seria essa realização pessoal. E aí ele recorre aos filósofos antigos, e os filósofos eles vão falar da felicidade. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles vão falar da busca pela felicidade. Então, ele diz, desde os tempos antigos, pensadores têm tentado ver se existe um propósito objetivo e natural da vida, comum a todos os seres humanos. Muitos filósofos ocidentais pensam que é a busca da felicidade, embora não o tipo hedonista, né, que preocupa pelo prazer, o buscador do prazer. Então, eles buscam, né, eles pensam nessa Sócrates, embora reconhecendo que a felicidade seja o que as pessoas universalmente desejam, pensou que ela deve ser acompanhada de sabedoria. Você quer trazer alguma consideração? Com certeza, né? Pois é, você fez alguns comentários, né, sobre ser alguém na vida. São os termos que eu repito bastante, né? Ser alguém na vida, ou a pessoa ser bem-sucedida, né? Eu sempre penso que, na verdade, todo mundo já é alguém na vida, né? Se você nasceu, né, todo mundo está no mundo, né? Nós temos até, inclusive, documentos que comprovam que estamos aqui no mundo, das experiências de nascimento. Então você já é alguém na vida. A gente tem essa visão de um eterno vir a ser, né? Nós nunca somos o suficiente, o que acaba gerando uma série de quadros, né? De ansiedade também, né? Nós temos muita cobrança em cima do jovem. Eu particularmente trabalho, né, com educação com jovens. A gente vê que eles são bem sensíveis a essa questão da ansiedade, né? Algo muito presente e muitas vezes de uma cultura que acaba sobrecarregando a psique deles e o emocional deles, né? Até o próprio ser bem-sucedido, né? Afinal, o que seria ser bem-sucedido? Seria ter muito dinheiro? Seria ter saúde, ter felicidade? Ou seria talvez um equilíbrio? Óbvio que a carreira profissional e você ter o mínimo de condições para uma vida digna, óbvio que isso é essencial para ter a manutenção da nossa felicidade, né? Mas eu penso que a gente tem que refletir, né, sobre o que seriam essas questões de fato, né? E uma educação mais humanizada, né, que é o caminho para onde a educação, de modo geral, está se direcionando. Eu achei bem interessante essa sua fala,
E agora pensando aqui nesse texto, né, do Vic, eu tenho uma passagem curiosa da época que eu trabalhava em escola, porque como eu trabalhava na área administrativa, não era pedagoga, eu fazia parte da equipe, né, da pedagógica, eu era a gente quando fala em escola, tá em escola, a gente é muito caro. Mas então, eu lembro que um pai, ele veio conversar comigo, porque, veja, né, eu não fazia parte ali da equipe, que ele às vezes ficava ansioso, tinha que perguntar algo direcionado, né, em relação ao que o aluno, que o filho dele estava aprendendo. Eu quero dizer o seguinte, comigo ele tinha mais liberdade, ele não me via dentro daquele mundo, da sala de aula, eu estava em um outro ambiente, então ele se sentia mais confortável, acredito que foi isso, perguntar para mim. Então, ele estava sempre me questionando muitas coisas, e um dia ele me fez uma pergunta muito interessante, que tem tudo a ver com o que o Vic traz aqui nesse capítulo. Porque a escola que eu trabalhava, né, não era montessoriana, então, assim, não era uma escola tradicional. Não tinha isso de, você ser alguém na vida, a questão da competição. A gente não tinha isso na escola. Então, esse pai me fez a seguinte pergunta: Raquel, como eu sei se o meu filho está na escola certa? Se eu estou colocando meu filho na escola certa? Como eu sei se eu estou fazendo certo? Eu tenho medo do vestibular, se ele vai passar e tal. Será que eu estou fazendo o certo? E, assim, primeiro, quando ele acabou de me perguntar, ao mesmo tempo já estava me vindo assim, né? Curioso ele ter essa liberdade de perguntar isso para mim, né? Sendo eu da equipe da escola, mas achei também bonito, né? Ele ter essa liberdade. E eu respondi como que eu vi que traz daqui, né? Eu perguntei para ele, seu filho é feliz? Né? Aí ele, Ele fala que hoje não quero ir na escola, pai, por favor, não me leve. Ache algum problema, sempre tem algum desafio, sempre arranja alguma desculpa para não ir. Não, ele adora ele, está sempre disposto. Falei, talvez esse seja um bom indício de que essa é a escola para o seu filho, escola adequada. E assim, é sempre interessante a gente perceber a natureza da criança, né? Tem algumas crianças que elas vão aprender melhor em uma determinada escola, de acordo com o tipo, né? Ser mais tradicional, ser Montessori, como que eu trabalhava. Mas mais importante, eu acho que a gente nunca perder de vista se a criança está feliz naquele ambiente escolar. Que é isso que vai, né, possivelmente trazer à tona essas potencialidades, permitir que ela seja quem ela já é. E para dar continuidade, fechando aí essa sua fala, tem uma citação de Maslow, que é um psicólogo americano, e o Vic traz faz muita referência no livro dele, né? Coloca muitas citações de Maslow, também no processo de autotransformação, ele fala muito de Maslow. E aqui na página 29 ele diz, é uma citação, né, de Maslow. Quanto mais, vou ler só o finalzinho, a coisa a fazer parece ser descobrir como verdadeiramente se é no interior, profundamente, como um membro da espécie humana e como indivíduo particular. É para a gente trazer à tona aquilo que nós já somos, né? Então, voltando ainda para os filósofos, né? Ele cita que Kant diz que para Kant enfatizar a importância da ética e da virtude para sermos merecedores da felicidade. Para ele, a lei moral situa-se acima da meta da felicidade. Então, ou seja, né, a felicidade advém de uma vida vivida com ética. Bom, e aí ele vai
falar dos orientais, de moksha, né, da libertação, né, da existência em si, a causa do sofrimento. Então, ele faz uma passagem, tanto pela filosofia ocidental como oriental. E depois ele vai para a ciência, ele entra dentro da psicologia, e aí ele vai trazer Freud, né? Fala da psicanálise, aí fala do ego, que é tão importante aqui para a gente fala tanto, né? E que foi Freud, né, que trouxe o papel do subconsciente. Então, ele diz que as necessidades naturais e as motivações do id e da libido, elas têm que estar satisfeitas, mas, ao mesmo tempo, elas conflitam com as regras e os costumes da sociedade, representados pelo superego. Então, este conflito, ele precisa ser arbitrado, né, pelo ego. E o eu consciente deve gerenciar as necessidades internas em relação à realidade externa, né? E assim nasce a psicanálise, o movimento psicanalítico. Então, mas como ele coloca isso, mas, né, para mostrar-nos, né, como é o nosso desafio, né, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, como que a gente precisa, né, trazer... temos que ter, né, o reconhecimento do que realmente é importante para nós, né, os nossos propósitos, e reafirmar, porque como estamos aqui vivendo, né, no coletivo, muitas vezes a gente é arrastado pelas preferências da sociedade, pelas regras, pelos costumes, e a gente, né, foge de si. E aí, na década de 50, ele fala de um movimento da psicologia de Carl Rogers, de Erich Fromm, Kurt Goldstein e Maslow, que eles estavam mais interessados, né, em conhecer os potenciais dos seres humanos do que em si falar da doença, como antes, né, eu citei aqui Freud. Então, a sua preocupação era com a natureza de uma mente sã, como um indivíduo, né, em pleno funcionamento. Tem uma frase interessante, bem bonita, do Goldstein, que diz... Na verdade, ele está falando sobre ele, né? Não é uma citação do Goldstein, né? E ele escreve que precisa visualizar o ser humano como um organismo completo. Ao contrário das visões de Freud, ele considerava que os seres humanos tinham apenas uma motivação, a autorrealização. Que o organismo ele tem potencialidades definidas, e porque as tem, precisa realizá-las ou atualizá-las. A satisfação dessas necessidades representa a sua autorrealização. Eu vou repetir porque eu achei tão profundo e que parece simples, mas eu acho que eu vi que ele fala muito sobre essa questão da atualização. Ele diz: o organismo tem potencialidades definidas, e porque as tem, precisa realizá-las ou atualizá-las. A satisfação dessas necessidades representa a autorrealização. E então, né, ele vai falar agora, né, sobre o que mais, que você colocou a sua imagem. Charles, você quer falar? Quer trazer alguma? Sim. Você fez uma pausa e eu aproveitei. Então, eu já respondi no chat ali, né? Mas a Vanessa ia mandar uma pergunta de qual era, então, o livro, qual é a proposta do clube de leitura e qual é o livro, né, que está sendo abordado. Então, eu respondi no chat ali, mas aproveitando e reforçando também para outras pessoas que estão nos assistindo,
Então, a proposta é realizar lives semanais, sempre na segunda-feira, às 9h30 da manhã, abordando textos, né, de publicações da Editora Teosófica. Esse semestre, iremos abordar o Educação Transformadora, do Vicente Cauchin Júnior, cada semana um capítulo, e aí teremos vários convidados, né? Semana passada foi o Igor Câmara, que abordou, então, o primeiro capítulo. Hoje a Raquel está comentando, semana que vem eu irei abordar o terceiro capítulo. Nós temos já várias pessoas confirmadas, o Otávio Marquezine, atual presidente da Teosófica, também já está com data confirmada. Tem a Joyce Yoshimura, que participa do projeto de educação teosófica. Tem a Catalina Isaza Cantor, que é colombiana, mas mora na Índia, na sede da Sociedade Teosófica, e inclusive conduz, né, ajuda lá no projeto, atua no projeto de uma escola teosófica lá na Índia, lá na sede internacional da Sociedade Teosófica, em Chennai, na cidade de Chennai. E então essa é a proposta. Eu estava pensando, Raquel, sobre o pai, né, que te abordou lá na escola, e a história que você contou. É algo que se eu tivesse um recado para dar para esse pai, uma reflexão, é que nós estamos preparando hoje nossos filhos, né, os jovens, para possivelmente atuarem em profissões que ainda nem existem. Essa é uma reflexão bem válida, né, para os nossos tempos. Então, possivelmente, muitos dos nossos jovens hoje irão atuar em profissões que ainda não existem. Isso por causa da dinâmica do mercado, da tecnologia, né, não para de se transformar e se reinventar. E as profissões, da mesma maneira, irão se reinventar. Hoje você tem pessoas atuando em profissões que não existem. Então você tem profissionais de mídias sociais, entre outras profissões, que não existem. Eu mesmo atuo na editora com marketing digital. É algo que quando eu nasci não existia. Então existia o marketing, mas não nessa forma. Então isso é interessante. Portanto, o que a gente precisa se preocupar, né, com nossos filhos é com o desenvolvimento dele integral. Então, difícil que a escola vai dar exatamente o conhecimento que ele vai precisar. Ela tem que dar uma base sólida, obviamente, tem que desenvolver ali a questão do raciocínio lógico. Então, por isso, né, você tem tantos conteúdos ali que muitas vezes o jovem não entende, né? Os alunos me perguntam, professor, mas tal coisa eu aprendi na escola, mas eu não vou usar. Mesmo que você acabe não usando, você pode usar o seu raciocínio lógico que você desenvolveu. Então, a gente tem que ajudar eles a se desenvolverem e também na questão de desenvolver um autocontrole emocional, desenvolver capacidade de socialização. Eu tive recentemente um encontro com o presidente do sindicato de tecnologia aqui de Brasília, e ele disse, né, que muito do que se espera dos profissionais hoje, além do conhecimento técnico, obviamente, né, conhecimento técnico é a base, né, o ponto de partida. Mas se espera também capacidade de se comunicar, equilíbrio emocional, capacidade de socializar. Então, você precisa de um conjunto de habilidades e competências que vão muito além, né, de memorizar o conteúdo que vai cair no vestibular. É isso, só o recado. Pois é, né? Essa vida nossa em constante movimento, talvez a gente tenha que buscar, procurar aquilo que permanece, aquilo que é temporal, aquilo que não muda, né? E para onde que aponta? Para onde que aponta isso? Aonde que está na educação isso que aponta, né? Para sermos aquilo que nós já somos e ajudar a desenvolver essas nossas potencialidades, né? Além do tempo, né? Além do que agora a profissão do momento, né? Aquilo que nos faz realizados, aquilo que nos faz sermos melhores seres humanos, né? Talvez seja esse o aspecto da educação que a gente tenha que pensar e levar em consideração quando procurar uma escola para os filhos, né? Seja no ensino tradicional, Montessori, aqui, né? Teosófica, né? Mas que tenha sempre essa preocupação por ser seres humanos melhores. E aí, quando a gente pensa assim, talvez isso tudo aqui que a gente está falando, como ser feliz, a felicidade, valores éticos, né, a questão aqui da psicologia, que já
que descobriu, né, das necessidades inatas, ela já esteja, né, ali implícita nessa escola. Esse conceito já está, por natureza, inserido na atmosfera escolar. É a base, né? É por aí que começa a educação, não é colocar um currículo, né? Na verdade, primeiro vem aquilo que mais importa, que é o educar o si mesmo, educar o ser humano, né? E aí, sim, depois a gente coloca o currículo. Mas, então, só para fechar, né? Então, ele traz que a psicologia, a primeira filosofia, passa pela filosofia ocidental, filosofia oriental, ele fala da felicidade, ele chega na psicologia falando que ela descobriu evidências científicas de que os seres humanos têm motivações e necessidades inatas ou instintivas. Então, quando essas coisas não estão consumadas, o indivíduo frequentemente se torna disfuncional, infeliz, neurótico ou mesmo psicótico. Esses insights começaram a oferecer respostas robustas à antiquíssima questão do que seja uma vida boa ou uma vida ideal. Tal compreensão, por sua vez, lança bastante luz sobre a questão de como educar melhor os filhos neste mundo e como educá-los na escola. Isso é bem bonito, né? Isso daqui traz uma reflexão muito grande, porque, como eu falei, que o Charles trouxe, né? Para a gente já ser aquilo que nós somos, né? Uma escola que permite que a gente desenvolva as nossas potencialidades, que a gente permite ser quem nós realmente somos e já somos. E aí essa frase, né, que eu citei aqui do Goldstein, né, que o organismo tem as suas potencialidades definidas e que nós temos, né, e porque as tem, elas precisam ser realizadas. Então, aqui para finalizar, ele diz: indivíduos autorrealizados, portanto, são pessoas que estão alcançando ou alcançaram o ápice do crescimento ou desenvolvimento humano. Eles têm uma percepção mais precisa da realidade, sentem-se realizados e encontram significado na vida. Têm um senso de missão e não são egocêntricos. E aí uma citação de Maslow, só o finalzinho, diz: o desejo, esta tendência, o desejo de tornar-se cada vez mais o que se é, vir a ser tudo o que se é capaz de tornar-se. Isso é o que se chama de autorrealização. E aí a gente lembra daquela pirâmide de Maslow, né, aqueles 5 níveis, e aí o Vic está falando que nos últimos anos Maslow acrescentou mais um nível à sua hierarquia, que ele chama de autotranscendência, ou um estado acompanhado por experiências de pico, que é uma união mística, a consciência cósmica, consciência unitiva ou transcendência do ego. Então assim a gente encerra hoje o capítulo de hoje, Entendendo a Natureza Humana, segundo capítulo desse livro muito especial, Educação Transformadora, do Vicente Altins Júnior, fundador da escola Golden Link nas Filipinas, mentor da nossa escola no Brasil. Se vocês quiserem conhecer mais projetos, entre em contato conosco. E estamos iniciando curso de formação de professores no final desse mês com a Érica Chaves. Então fica aqui todos vocês o convite para ler conosco esse livro, né? A gente tem aí uma programação e toda segunda-feira a gente vai ler um capítulo. Então quem sabe vocês não participam conosco, né, da leitura desse livro tão especial.
Ah, com certeza. A gente teve mais um comentário aqui da Vanessa. Ela mandou assim: parabéns pelas reflexões. Super necessária em tempos de transformação social e ambientais, né? Tão frequentes. E ela coloca que ela também tem uma produção literária nesse sentido, né? Sobre integridade e autoconfiança, que são ingredientes básicos para a autorrealização. Ela, inclusive, sugere alguns links aqui, que a gente vai acessar depois, com certeza, né? E a Vanessa disse que vai atrás das gravações, né? Então, quem pegou a live aí em andamento, essa é a segunda, e essas gravações, elas ficam no nosso Instagram. E também a gente criou, né, uma playlist no nosso canal do YouTube, Editora Teosófica. É a segunda ainda dá para correr atrás bem facinho aí para se atualizar de todo o conteúdo compartilhado e acompanhar ao longo desse semestre essas reflexões. Muito bem. Raquel, obrigado então pela partilha. Raquel que atua conosco aqui na Editora Teosófica. Ela também é atual presidente da Ordem Teosófica de Serviço no Brasil, né? Que vai ser inclusive a TS. Ela vai ser a mantenedora da Escola Teosófica aqui no Brasil. Então agradecemos a todos que nos assistiram hoje. Semana que vem teremos então a abordagem do 3º capítulo e a condução será por este principal. Semana que vem, já. Estaremos juntos, né? Vamos inverter os papéis. Então, a Raquel vai me apresentar, eu vou falar do capítulo. Níveis de consciência humana é o título do 3º capítulo. Mas temos outros convidados também que já estão confirmados. A Catarina Zator, colombiana, que atua numa escola ninja na sede internacional da Sociedade Teosófica. A Joyce Yoshimura, que também está envolvida aí com o NIT de Educação Teosófica no Brasil. O Otávio Marquezine, atual presidente da Sociedade Teosófica do Brasil, entre outros aí, outros que a gente está fazendo os convites aí em breve também irão participar aqui conosco, para não ficar tão repetitivo, né, só nós falando. Então, agradecemos a todos, desejamos uma ótima semana, seguimos juntos nesse aprendizado. Muito obrigada.